Bem, gente do Contraprosa, hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Estamos aqui mais uma vez em vídeo e hoje é um vídeo dedicado a Heliópolis, principalmente em relação ao processo que rolou em Ribeira do Pombal, na 119ª zona eleitoral. Tiago foi o que promoveu o processo contra o prefeito Zé Mendonça Dantas e o juiz negou o provimento. E então trago para vocês agora, em primeira mão, o processo que foi, nessa segunda etapa, foi passado para o advogado de Salvador, o doutor Alan Lima. E antes de passar para vocês a apelação feita pelo advogado, o recurso que ele fez apelando para que o processo tivesse um novo rumo, dando claro ganho de causa a Tiago, eu quero só mostrar para vocês que o problema nosso aqui, a gente pensa que é só regional, mas não é. Ele é um problema do país inteiro. E eu vou dizer para vocês aqui o que foi que aconteceu. O Brasil caiu mais uma posição, caiu uma posição não, várias posições no ranking sobre a percepção de corrupção. Brasil hoje é o 107º país mais corrupto do planeta. Você diz, poxa, tem 106 na nossa frente. Não, 106 na nossa frente são os menos corruptos. Essa pesquisa é feita em 180 países. O Brasil está no número 107. Para vocês calcularem, só tem, portanto, 73 países mais corruptos que o Brasil no mundo civilizado. Para um país como o nosso, a gente está chegando mais na rebarba dos que não levam a sério absolutamente nada. E nós temos aqui a lista de problemas que o Brasil enfrenta, tanto no judiciário, quanto no legislativo e quanto no executivo. Os três poderes da República estão podres de corrupção. E eu vou começar logo pelo Centrão. E não importa quem entre na presidência da República, não importa. O Centrão continua funcionando como uma espécie de carrapato, sugando o sangue do povo brasileiro. Depois tem a questão do cancelamento dos processos da Lava Jato, que foi citado, inclusive. Tudo isso que eu estou falando aqui está lá na Transparência Internacional. Também, olha, além dos processos da Lava Jato que foram desconsiderados, aquelas empresas que estavam envolvidas na Lava Jato mudaram de nome algumas, teve uma que nem mudou, a JBS nem mudou de nome. E hoje trabalham novamente com o governo. Parece que não tem outras empresas no Brasil prontas para prestarem serviço nessas áreas. Além disso, manutenção pelo governo Lula de ministros envolvidos em processos, ministros acusados de corrupção, que estão no governo Lula e Lula não demite. Também tem a questão do Gilmar Palusa, que eles citaram. É um encontro que o ministro Gilmar Mendes e suas entidades, inclusive ele tem inclusive uma faculdade, e ele faz esses encontros em Lisboa, Portugal, e lá reúne a nata das empresas, empresários, políticos, mostrando que há uma certa, sabe, uma união entre eles. E essa união, mesmo que seja com intenções boas, não é permitido que um juiz da Suprema Corte Brasileira tenha contatos assim tão abertos, tão explícitos com membros da sociedade envolvidos, inclusive alguns deles, em farta corrupção. Também a questão do fim da lei da ficha limpa, que os bolsonaristas estão agora tentando derrubar. E, além disso,
o perdão que querem para os baderneiros do 8 de janeiro. Tudo isso aí, gente, junto, acaba colocando o país como um dos países mais corruptos do planeta. Aí você diz que o que está acontecendo em Heliópolis é só em Heliópolis? Não é. É o país. A justiça está se apequenando, baixando a cabeça para os outros poderes. O legislativo está colocando o executivo na parede em troca de dinheiro. E o executivo, que também tem seus pecados, para não ver que esses pecados possam gerar maiores consequências, acaba então aceitando e a coisa está caminhando para um dia explodir ou numa revolução, ou quem sabe, ou um grupo de pessoas, porque isso não pode ser uma pessoa só, mas um grupo de pessoas bater na mesa e resolver dizer a palavra chega, para ver se a gente respira um pouco de civilidade. Mas eu quero, agora que eu fiz esse preâmbulo, vejam aí o que diz o processo, o recurso, melhor dizendo, impetrado pelo advogado Alan Lima, a favor da revisão da sentença dada pelo juiz de Ribeira do Pombal. Vejam. Estou aqui com o recurso impetrado por Tiago Andrade contra a decisão do meritíssimo juiz de Ribeira do Pombal, juiz eleitoral, sobre aquele processo de abuso de poder econômico e como vai para uma esfera superior, portanto, segunda instância, Tiago, evidentemente lá com os seus aliados, contratou o advogado Alan Lima, lá de Salvador, que tem amplo conhecimento nessa questão eleitoral, e ele vai, evidentemente, com informações do advogado daqui, o Vinícius Andrade, ele então entrou com o recurso no dia 3 de fevereiro de 2025, Alan Oliveira Lima, OAB Bahia 30.276. E aqui ele vai, nessa primeira parte aqui, ele vai fazer os dados técnicos, né, do tempo que ele precisa para dar entrada, etc, etc. E aqui ele faz a síntese dos fatos. Ele vai falar de todo o processo, como foi que Tiago entrou, as provas que Tiago levou para o processo todo e tal. E também, claro, depois dele fazer, que é uma parte enorme aqui, ele vai aqui falar sobre a argumentação de Tiago, sobre a defesa que foi feita, sobre o depoimento das secretárias, certo? Da Heloísa, que é a secretária de Educação, e da Helenice, que foi a secretária de Saúde, que foram ouvidas, certo? E a decisão do juiz, que foi tomada, vai fazer o histórico todo para depois ele, então, fazer a sua defesa da tese de que o prefeito José Mendonça Dantas usou recursos e usou o poder, de um modo geral, para angariar mais votos, e ele pede, claro, inclusive a cassação do mandato e do diploma eleitoral. Vamos ver aqui a parte em que ele expressa isso de forma mais clara para vocês entenderem. Essa parte, olha, a partir dos elementos probatórios anexados à petição inicial, é possível verificar que houve a utilização indevida na máquina pública pelo prefeito de Heliópolis, José Mendonça Dantas, com o objetivo de angariar apoio político e obter vantagem eleitoral para a sua reeleição. A volumosa nomeação de servidores a título precário para cargos comissionados e contratos temporários configura um uso indevido da administração pública em um contexto eleitoral, o que é, sim, passível de caracterizar abuso de poder político. O juízo de primeiro grau, ao analisar os relatórios internos de nomeações de servidores no ano de 2024, deixou de considerar que o aumento de 63
0,04% nos cargos comissionados entre maio de 2023 e maio de 2024 não pode ser tratado como mera coincidência ou simples necessidade administrativa. Sobre isso, vale comentar que as justificativas que aparecem lá na defesa do prefeito diz que essas contratações aconteceram, primeiro, porque houve servidores que entraram de férias, servidores que pediram licença de 3 meses e uma série de coisas. E também necessidade, porque houve aumento da demanda, houve aumento da quantidade de postos de saúde funcionando, houve demanda, por exemplo, na educação. Mas, minha gente, mesmo com tudo isso, se você somar tudo isso e não houve a maioria, não houve uma ampliação da demanda, a demanda se mostrou, é claro que ela aumenta um pouco no ano de eleição, mas ela ficou aí na faixa de seus 9%, 10%. Não tinha justificativa a contratar 63% a mais de servidores. Isso foi contratação puramente eleitoreira. E um detalhe importante, se vocês acessarem agora o site da Prefeitura Municipal de Heliópolis, na questão da saúde e da educação, é verdade que ainda não começou o ano letivo, a Prefeitura não começou no prazo adequado o ano letivo deste ano. Mas vá lá para você ver a quantidade que tem de servidores contratados e de cargos comissionados. É infinitamente inferior, mas inferior até 2022, inferior até 2023. Por que isso? Porque o prefeito já ganhou a eleição. Ele não precisa mais de contratar para convencer os outros a votar nele. Ele está agora, evidentemente, economizando, quem sabe, para pagar a conta. Deus sabe que conta é essa. E aqui o Alan Lima, o advogado, diz uma coisa interessante. Em um município com base eleitoral restrita, tal aumento reflete sim um padrão de nomeações que objetiva a coação e a fidelização de eleitores, o que tem o claro propósito de desequilibrar a disputa eleitoral em favor do candidato à reeleição. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o depoimento das secretárias, tanto a Heloísa como a Helenice. Elas disseram o seguinte, que os contratados, tanto em cargos comissionados, como contratados também emergencialmente, fora de todo e qualquer padrão que exige a lei, tem servidores não só de Heliópolis, que tem servidores de Poço Verde, tem contratados de Ribeira do Pombal, de Cícero Dantas, de tudo quanto é lugar. E aí, a gente se esquece de um detalhe. O eleitorado de Heliópolis cresceu tanto em 2023 para 2024, a ponto de passar o número de habitantes do município. Heliópolis chegou a quase 13 mil eleitores. A pergunta que a gente faz é o seguinte, será que alguém pode, por favor, pegar alguns nomes desses contratados ou de pessoas em cargos emergenciais e fazer um levantamento para ver se essa pessoa que está trabalhando na prefeitura de Heliópolis é eleitor do município, embora more em outro município? Seria ótimo verificar isso, porque o que corre aí a meia boca é que o prefeito contratava pessoas de outras localidades, essas pessoas nem sequer vinham trabalhar, recebiam dinheiro e dividiam com mais 2 ou outras 3 pessoas. Não sabemos e não temos, eu tenho depoimento de pessoas que fizeram isso pessoalmente a mim, mas me pediram que não usasse o nome e se fosse chamado em juízo eles iam negar tudo, porque eles não querem se envolver. Então eu não posso dizer para vocês que o prefeito efetivamente fez isso, Mas os 400 e tantos votos do bairro Operário de Ribeira do Pombal que vieram
para Heliópolis votar, os índios de Banzaê, os eleitores ali da Ribeira, lá principalmente do povoado Raspador, estas pessoas não iam sair de casa, não iam sair de seus locais, pagar a passagem para vir votar em Mendonça, baseado no mérito dele ser um homem de uma qualidade infinita como político. Pelo amor de Deus. Alguém saiu de casa para vir votar em Heliópolis em troca de dinheiro, em troca de grana. Não tem outra explicação. Eu não entendo como é que o juiz de Ribeira do Pombal disse que isso não tem nada a ver com a questão da eleição, que as contratações foram com outros objetivos e não com objetivos eleitoreiros. Eu não entendo como é que ele viu isso. Aqui ele vai colocar vários processos que ocorreram na justiça e que tem, principalmente de segunda instância. E aqui o Alan Lima está colocando sempre processos que ocorreram em segunda instância, que revisaram entendimentos de processos que vieram da primeira instância. Mas um dado técnico aqui, eu não vou atormentar vocês com tudo isso não. Isso aqui é importante, olha. Em relação à alegação de que as nomeações para cargos comissionados e as contratações temporárias ocorreram dentro do prazo legal, ou seja, antes da formalização das candidaturas, o argumento falha em não observar o espírito da legislação eleitoral. O que é que diz a legislação eleitoral? Alan de Lima vai deixar a gente aqui bem explicadinho. Ó. O abuso de poder político não está restrito ao período oficial da campanha, pois qualquer ato que vise desequilibrar o processo eleitoral com o intuito de angariar votos e manipular a escolha dos eleitores deve ser considerado como ilícito, independente da data da formalização das candidaturas. Ou seja, por exemplo, que seria um caso que vocês conhecem aí e que ninguém entrou na justiça, porque as coisas acontecem no interior e como todo mundo faz o mesmo processo, ninguém quer entrar na justiça contra aquele que fez, certo? Mas, por exemplo, a passagem do vereador Wanda Barreira para o prefeito Zé Mendonça seria também um fato que deveria entrar aqui, e eu não sei por que não entrou, certo? Para mostrar a cooptação, não apenas de eleitores, mas também de políticos, para inchar o quadro, para que o quadro possa crescer e passar para a população a ideia de que eles são imbatíveis. E não sei por que não entrou aqui, porque a ida de Wanda Barreira para o prefeito Zé Mendonça Dantas envolve inclusive o deputado federal Ricardo Maia. Envolve dinheiro, envolve muita coisa, mas ninguém entrou na justiça para apurar isso, deveria também estar aqui. Aqui vem um outro trechinho interessante. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao afirmar que o abuso de poder político se caracteriza, entre outras circunstâncias, pela utilização da máquina pública para influenciar o voto do eleitor e desequilibrar a disputa. Como é bom ouvir isso, é quase música para os meus ouvidos ouvir isso aqui. Ele está pegando a tese do juiz e jogando por terra. Vocês vão ver aqui uma parte interessante que até está em negrito. A utilização da máquina pública para fins eleitorais é uma conduta gravíssima que não pode ser tolerada, pois compromete a legitimidade das eleições e a igualdade entre os candidatos. Se um juiz pensasse como está na lei, que é exatamente isso aqui, José Mendonça não seria nem candidato. Imagine ter ganho essa eleição. E aqui, ele vai falar sobre o manifesto do abuso de poder político e econômico, sobre a lei que fala sobre isso e tal, etc, etc, contra-argumentando mais uma vez. E aqui tem duas frases que eu quero que vocês vejam. No presente caso, verifica-se que a ampliação da unidade ocorreu em período imediatamente anterior às eleições,
o que levanta sérias suspeitas sobre a real motivação dessas contratações. Portanto, eles alegaram que tinham novas unidades de saúde, etc, mas a unidade de saúde estava pronta antes, muito antes das contratações. E ele só contratou no ano da eleição. Está claro que isso aí é para angariar voto, né? Ademais, há indícios de que tais contratações foram utilizadas como moeda de troca política, prática que caracteriza abuso de poder político e econômico, conforme já reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral em diversas ocasiões. O incremento de servidores em período eleitoral, sem um planejamento prévio adequado e sem a observância dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, é comprovação inequívoca do intuito de beneficiar eleitoralmente os gestores municipais responsáveis pelas admissões. Aí é que está. Se um prefeito quer contratar, tem necessidade de contratação, se o prefeito precisa contratar, porque o município precisa de servidores, por que não abriu o concurso público? Por que não fez um planejamento adequado para, na hora exata, abrir um concurso público e essas pessoas então seriam contratadas para o município, baseado inclusive nessa questão da impessoalidade e do benefício do serviço público? Por que não fez isso? Por que tem que ser contratação temporária sempre? Aqui tem outra parte do processo que vale a pena a gente ler. Como dito, as contratações públicas citadas foram utilizadas como medidas subversivas do pleito eleitoral. Serviram, em verdade, para enaltecimento do atual gestor e para a promoção de sua candidatura em absoluto desequilíbrio do pleito eleitoral. Aqui vem outra parte interessante sobre essas contratações de servidores. A contratação em massa de servidores municipais claramente visou a fidelizar eleitoralmente a base de funcionários da prefeitura, uma vez que essas admissões foram realizadas sem qualquer justificativa baseada no interesse público. Conforme assentado pela jurisprudência, porque ele está usando vários processos, e além dos processos, ele está usando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Para quem não sabe o que é jurisprudência, é uma espécie de tomada de decisão da Corte Superior que serve de base para as decisões de todos os juízes do Brasil. Os juízes pegam essa jurisprudência para ajudar na sua sentença. Mas nem todos os juízes olham para isso, né? Eles olham para outras coisas, menos, claro, para a jurisprudência. Então, conforme assentado pela jurisprudência, a prática do abuso decorrente de contratações em massa de servidores corrompe o processo democrático, mas também compromete a legalidade e a moralidade dos atos administrativos, configurando um abuso da máquina pública em benefício próprio, reclamando a atuação por parte desta justiça especializada. E aqui vamos para a conclusão. E eu faço questão de que vocês vejam o que o advogado Alain Lima disse aqui. Diante do exposto, não sem antes suplicar ao nobre magistrado de piso que exerça o juízo da retratação de que alude o artigo 267, parágrafo 6º e 7º do Código Eleitoral. Vem pedir que sejam encaminhados os autos ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, oportunidade em que deverá ser conhecido e provido o presente recurso para reforçar a sentença atacada, para que seja julgada procedente a ação de investigação eleitoral, bem como que seja provida a cassação de diplomas e de declaração de inelegibilidade dos investigados, sanções estas previstas no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar número 60/90. Nestes termos, pede deferimento Salvador, 3 de fevereiro de 2025, Alain Oliveira Lima. Gente, são 53 páginas. 53 páginas. É um processo muito bem elaborado. Faltaram aqui, eu
pelo conhecimento que eu tenho do município, o Alan não tem conhecimento do município, faltaram aqui duas coisas que ele pode reforçar se tiver audiência, ele pode reforçar isso na audiência, que foi, eu vou chamar de pulo do gato, né? Do vereador Wanda Barreira, e faltou também a associação do que disse as secretárias Helenice e Heloísa sobre os servidores serem de fora, não sendo de Heliópolis. Muitos desses servidores, é só pegar no portal da prefeitura o nome do servidor e ver onde ele vota. Pode ter certeza que ele vota em Heliópolis. Mesmo sendo de Ribeiro do Pombal, ele vota em Heliópolis. E veja a data da transferência dos títulos. Alguns poucos são ainda da eleição de 2020. Mas a maioria esmagadora não é sem surpresa se vocês encontrarem perto de 2.000 eleitores que transferiram seus votos para Heliópolis. Tanto é que um certo financiador de campanha ficou zangado, porque só houve 815 votos de frente e ele estava querendo 1.500. Eles queriam massacrar a oposição, destruir definitivamente com o que tinha de oposição aqui em Heliópolis, para ficar aí pelos tempos dos tempos. A ideia deles era Mendonça concluir agora o mandato de 2024 a 2028 e a esposa do financiador de campanha passar também mais 8 anos. Era essa a ideia. É isso, gente. Por hoje é só. Já tem aí um vídeo longo para vocês assistirem, entenderem. Um abraço a todos. Já ultrapassamos a marca de 5.550 inscritos. Gostaríamos de contar com você que não está inscrito no canal. Por favor, se inscreva, dê o like, espalhe esses vídeos na rede social. Um abraço e até uma outra oportunidade.